Você já tentou soltar alguém e mesmo assim sentiu que parte de você continuava presa? Como se o corpo seguisse em frente, mas a alma ainda se enroscasse nos detalhes do passado. Não é só a ausência da pessoa que machuca, é o silêncio que sobra onde antes havia presença. É a lembrança de um toque que agora é só memória. A verdade é que a dor de deixar alguém não está só na ausência da pessoa, está na forma como nos acostumamos com ela, na forma como ela se tornou parte da nossa rotina, do nosso pensamento, da nossa identidade. Desligar-se de alguém não é uma decisão que acontece da noite para o dia. É um processo, um caminho interno onde a gente precisa primeiro se reconhecer fora da relação. Mas, e se existisse uma forma mais serena de atravessar essa despedida? E se fosse possível soltar sem rasgar? Se fosse possível se afastar sem endurecer o coração? Os antigos estoicos acreditavam que sim. Eles não prometiam um amor sem fim, mas ensinavam um jeito de amar e de deixar ir, com mais sabedoria. Seja bem-vindo ao canal O Caminhante. Se esse conteúdo faz sentido para você, já deixa o like e se junte a nós. Hoje, vamos caminhar por esse pensamento milenar. 5 regras, 5 convites para que você aprenda a se desligar emocionalmente de alguém, sem se perder de si. Respira fundo. A jornada começa por dentro. Primeira regra estoica: diferencie o que depende de você do que não depende. Essa é uma das colunas centrais do pensamento estoico e, curiosamente, uma das mais difíceis de aceitar quando o coração está machucado. Epicteto, o filósofo que foi escravo antes de ser livre, dizia que não são os fatos que nos ferem, mas sim as interpretações que fazemos deles. Não é o adeus do outro que dói. É a história que a gente conta depois que ele foi embora. Você não pode controlar se alguém vai te amar para sempre. Não tem domínio sobre os sentimentos do outro, nem sobre as escolhas que ele faz quando você não está olhando. E por mais duro que seja, não depende de você o desejo que o outro tem, ou deixa de ter, de ficar ao seu lado. Mas o que depende de você é o que você alimenta com o seu pensamento. É a energia que você coloca nas lembranças. É a insistência em esperar uma volta que talvez nunca venha. Desligar-se emocionalmente não é um ato de frieza, mas de liberdade. É quando você reconhece que o controle era apenas uma ilusão e solta, não porque desistiu, mas porque entendeu que insistir seria se abandonar. A serenidade começa quando você para de lutar contra o que está fora do seu alcance e começa a cuidar daquilo que só você pode transformar. Segunda regra estoica: pratique a visualização negativa. Pode soar estranho à primeira vista. Por que alguém iria imaginar a perda de quem ama? Por que se expor de propósito à dor de um fim que talvez nem aconteça? Os estoicos faziam isso não por pessimismo, mas por sabedoria. Eles entendiam que tudo o que é vivo é, por definição, passageiro, e que a maior parte do nosso sofrimento vem do choque entre essa verdade e as nossas expectativas. Marco Aurélio, imperador e filósofo, costumava lembrar a si mesmo que podia perder tudo a qualquer momento. Familiares, amores, amigos. Ele escrevia em seu diário como forma de treinar a alma, para não ser pego de surpresa, para não ser esmagado pela impermanência. A visualização negativa não é sobre desejar o pior, é sobre lembrar que o pior é possível e que você ainda assim vai sobreviver. Então experimente, feche os olhos e imagine que essa pessoa não está mais na sua vida. Não como punição, mas como preparação. Como seria acordar amanhã sem essa presença? Quem você seria sem essa ligação? E o mais importante, o que em você permaneceria inteiro, mesmo depois da perda? Quando você pratica o desapego com consciência, a dor já não tem tanto poder. Ela deixa de ser um abismo e vira apenas uma travessia. Terceira regra estoica: não reaja às emoções, observe-as. A dor chega, a saudade aperta, a raiva dá as caras, disfarçada de orgulho. É natural, você é humano, mas o que os estoicos nos ensinam é que sentir não é o mesmo que se perder no que se sente.
Marco Aurélio dizia que o verdadeiro poder está em comandar a própria mente, não o mundo lá fora, não o que os outros fazem, mas aquilo que você faz com o que sente. Quando o outro vai embora, é comum a alma querer respostas. A cabeça ensaia conversas que nunca vão acontecer. O coração constrói teorias para justificar o vazio. Mas às vezes, o que você precisa não é entender, é apenas deixar passar. Como quem observa uma tempestade pela janela, sabendo que ela não vai durar para sempre. Observar é um ato de maturidade. É perceber a tristeza chegando e não fugir. É sentir a raiva pulsando e não agir. É notar a saudade crescendo, sem correr para procurar o outro. Você pode chorar, pode doer, pode se desmontar por dentro, mas não precisa reagir a cada onda como se ela fosse te afogar. A emoção é só uma visitante. Você é a casa. Quarta regra estoica: use o afastamento como campo de treino da alma. A dor de perder alguém não precisa ser inútil. Ela pode ser um portal, um espelho, um campo de batalha silencioso, onde você aprende pela primeira vez a se sustentar com as próprias pernas. Os estoicos enxergavam cada perda como uma oportunidade de fortalecimento interior. Não porque sentiam menos, mas porque sabiam olhar o sofrimento de frente. Obstáculos são o caminho, dizia Sêneca. A dor não é um desvio, ela é parte do processo. Quando alguém sai da sua vida, é natural que você sinta que perdeu algo, mas talvez o que se perdeu foi apenas uma ilusão de permanência. Talvez agora você enxergue o que antes ignorava. Talvez perceba que estava se moldando demais, cedendo demais, esperando demais. O afastamento dói sim, mas também limpa, silencia o barulho e te devolve a si mesmo. Use esse espaço para reconstruir sua base. Não aquela que depende de outra presença, mas aquela que nasce do encontro com quem você é, quando ninguém mais está por perto. É nesse lugar que a alma se fortalece. É aí que nasce a liberdade interior. Quinta regra estoica: ame com consciência, não com apego. Os estoicos nunca foram contra o amor. Eles eram contra a prisão que muitas vezes a gente chama de amor. A paixão cega, que transforma o outro numa necessidade, não é virtude, é vício. É um desejo disfarçado de afeto, que depende de retorno para continuar existindo. Sêneca escreveu: amar não é querer que o outro seja do nosso jeito, mas aceitá-lo como ele é. E aceitar alguém é também aceitar a possibilidade de ele partir, de não sentir o mesmo, de mudar com o tempo. O amor estoico é mais leve, não porque sente menos, mas porque exige menos. Ele não se confunde com carência, nem se alimenta de posse. É um amor que diz: eu te amo pela liberdade que você tem, e não pelo medo que eu tenho de te perder. Amar assim é raro, mas é possível. É quando o coração bate forte, e ainda assim sabe a hora de soltar. É quando você agradece pelo que viveu, e segue com dignidade pelo que ainda tem para viver. Desligar-se emocionalmente não é apagar o sentimento, é libertá-lo, é permitir que ele exista sem te dominar, sem te arrastar para onde você já não pertence. É quando o amor vira paz, e não mais uma prisão. Mas talvez você se pergunte: e se eu ainda sentir? E se mesmo sabendo de tudo isso, meu peito continuar apertado? A filosofia não promete anestesia. Ela oferece clareza, e com clareza vem a coragem. Coragem de sentir, sem se deixar consumir. Coragem de admitir: sim, ainda dói, mas não vai me definir. O estoicismo não pede que você desligue um botão e pare de amar. Ele convida você a amar de outro jeito. Sem dependência, sem obsessão, sem fantasia. É um amor que se inclina, mas não rasteja, que acolhe, mas não se anula, que sente tudo, mas escolhe o que fazer com o que sente. Porque o verdadeiro desligamento não é a ausência de emoção, é o domínio sobre ela. É quando você ainda pensa na pessoa, mas não se perde mais nela. É quando você se lembra, mas não retorna. Quando sente falta, mas não volta a implorar. É um silêncio interno que não pede respostas,
Um tipo de maturidade que vem depois do furacão, depois da saudade, depois de todas as tentativas de reconexão. É ali que nasce o desapego, não como frieza, mas como presença, como alguém que voltou para si, inteiro. Então, como se desliga emocionalmente de alguém? Com coragem, com presença e com verdade. Não é fingindo que não sente, nem se forçando a odiar quem você um dia amou. É olhando para si e perguntando, com honestidade: quem sou eu sem essa pessoa? A resposta pode doer, mas ela também liberta. Porque no fundo, a gente não tem medo de perder o outro, tem medo de se perder no vazio que ele deixa. Mas e se esse vazio for um convite? Um espaço sagrado onde algo novo pode nascer? Os estoicos sabiam: tudo o que é passageiro ensina, tudo o que vai embora revela. A perda não é só ausência, é também revelação. Você aprende o quanto ainda dependia, o quanto se iludia, o quanto precisava cair, para enfim levantar com os próprios pés. E é aí que acontece o desligamento verdadeiro, quando o amor deixa de ser uma prisão emocional e vira aprendizado, vira lembrança leve, vira parte da sua história, mas não mais o centro dela. Talvez você não precise esquecer quem foi, talvez só precise lembrar quem você é. Esse é o canal O Caminhante, um canal feito por pessoas comuns em busca da elevação da consciência do nosso ser. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir e deixar seu comentário. Essa é a nossa moeda de troca. E aproveita para dar uma olhada em outros vídeos que estão aqui na tela. Vai que um deles traz exatamente aquilo que você está precisando ouvir hoje. Um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo.